Mais uma vez estamos aqui, queridos videoconferencistas. Aqui quem vos fala é Robson, peregrino, discípulo da Igreja de Deus, sétimo dia. A paz esteja contigo. Nossa palestra agora, neste episódio, é vestuário masculino e feminino, cada qual no seu quadrado. Uma varoa pode usar calça feminina sem violar a lei de Deus? Para falar desse assunto, é preciso antes ressaltar que as igrejas da reforma religiosa que surgiu antes do século XX, luterana, calvinismo, presbiterianos, anglicanismo, batista, igreja americana, metodistas, mormons, irmãos livres e outras, nenhuma delas proíbe o uso da calça feminina para as varoas. Até os adventistas, eles proíbem usar as calças nos seus cultos religiosos, mas no mundão, porém, na vida cotidiana pode-se usar. As igrejas de Deus em todos os países onde ela está também não proíbem. O mesmo ocorre com o uso do adorno, pois quando se fala em origem, se fala de originalidade, e originalidade é a qualidade do que é original, e a Igreja de Deus original não confunde doutrinas com culturas. Entendendo que se temos a Igreja Mãe que nos batizou e nos originou como verdadeira, devemos ser iguais à mesma, na obediência aos mandamentos e às leis de Deus, e também não confundir doutrinas com culturas, quando essas não ferem as palavras dos profetas e dos apóstolos, como no caso do uso de adorno e calça feminina pelas varoas. A nossa Igreja Mãe não nos ensinou que as mulheres não podem usar. Quando afirmamos que somos originais, equivale a dizer que somos a mesma, mas com culturas diferentes. O que mais me atrai quando visito uma igreja de uma outra região ou outro estado é poder conhecer a cultura daquela igreja irmã, de outra igreja de Deus, pois os mandamentos vêm de Deus e todas temos em comum. O que temos em comum são as diferenças culturais que nos fazem diferentes. Cada cultura tem o seu valor e devemos conservá-las, pois não se deve confundir cultura com fé. Vocês já imaginaram ganhar uma tribo indígena e obrigá-los a abandonar as suas culturas? Tem algum objetivo? Ou então exige tais regras? No início da colônia fizeram isso com algumas tribos e foi com permissão divina? Produziram frutos? Pelo contrário, índios foram mortos por não seguirem o catolicismo em seus costumes europeizados. Não é verdade? Pergunta a voz. Será que os profetas e os apóstolos determinaram as nações largar as suas culturas? A obediência aos mandamentos e às leis de Deus não é suficiente para se tornarem nossos irmãos. Devemos sim proibir determinadas culturas quando essas ferem as leis de Deus, mas deixá-las quando são elas proibidas por doutrinas humanas. Um outro exemplo, um homem usa um vestido para passar por mulher, abominável aos olhos de Yahvé. Do mesmo modo, uma mulher usar uma calça masculina, passar por homem. São algumas igrejas que surgiram da reforma religiosa a partir do século XX que proíbem o uso da calça para a mulher, no objetivo de dizer que são zelosos e justificar o motivo das rupturas, mas negam a Deus em relação às suas leis. Entenderam? O que acontece? Seguem doutrinas de homens e largam os mandamentos de Deus. Um exemplo, Mateus 15, 8 e 9. Veja a lei de Deus. A nossa palestra, o Santo Sábado. Os animais, muitos comem porco, outros animais imundos. Veja o estudo sobre os animais imundos. A Igreja de Deus em Joinville, Santa Catarina, e as igrejas de Deus em todo o mundo ao redor do mundo não impede que as varoas da igreja de fazer o uso das calças. Analisemos
Analisemos os fatos. Que como na época das escrituras o homem usava túnica, um vestido, qual a diferença do vestuário feminino? Só a cor do bordão do cinto? Vemos então que o homem tem sua calça e a mulher a sua. Vocês são inteligentes, sabem que a calça da mulher tem cintura menor que a do homem, bolsos e zíper diferentes. O que a vé quer é que a varoa não use decotes para mostrar o corpo, roupas transparentes apertadas para marcar o corpo. Quer calça, use as calças folgadas, não use as calças que as ímpias usam, apertadas e dividindo a genitália feminina. Não é assim que andam as judias e muçulmanas, elas andam com calças largas que não mostram o corpo, e nem sempre de calça, andam mais de vestido. Irmãs, imitais o exemplo delas. Pois entendemos que os profetas não proibiram as mulheres da comunidade judaica na antiga aliança, e nem os apóstolos proibiram as varoas da igreja de Deus, ou seja, o Israel espiritual na nova aliança. O único texto nas escrituras que fala sobre roupa de homem e de mulher e que contém uma proibição está na antiga aliança, e diz o seguinte, Deuteronômio 22:5, Deuteronômio 22:5, a mulher não usará roupa de homem, o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo que assim procede. Deuteronômio 22:5. Uma mulher não vestirá traje masculino, nem um homem vestirá traje feminino, pois quem assim faz pratica abominação para com Yahvé, teu Deus. Deuteronômio 22:5, edições Loyola, São Paulo, Brasil, 1994. Sem entendimento, esses falsos pastores, lobos de ovelhas, usem esse texto a seu favor. Lê de novo esse versículo e responda. Onde está falando de calça feminina? Em nenhum lugar. E nem poderia, porque esse versículo foi escrito por Moisés em 1405, da era hebraica. E naquela época não existia calça comprida. Algumas igrejas que surgiram da reforma religiosa no século XX em diante agem dessa forma por serem radicalistas e também para discordarem de suas origens. Essas devem proibir também as varoas de usarem qualquer roupa onde houver mistura de tecidos. Não ter vistas com tecido misturado de lã e linho juntamente. Deuteronômio 22:11, Levítico 19:19. Então, se os pastores pegam Deuteronômio, um dia eu tenho que pegar essa parte, que a mulher não pode usar uma roupa misturada de tecido, como é que tem várias roupas por aí misturadas, os tecidos as mulheres usam? Vocês estão vendo? O que eles fazem? Coa uma mosca e engole um camelo. Nesse caso, devem proibir também as varoas de usarem camisetas, pois não é roupa de homem. Deuteronômio 22, versículo 8, não semeeis tua vinha com duas espécies de semente, para que não profanes toda a colheita. Deuteronômio 22, 9, coloca franjas nos quatro cantos de tua manta, com que te cobres. Deuteronômio 22, 12, e quando entrardes na terra e plantardes árvores frutíferas para comerdes, dela considerai seu fruto como incircunciso. Por 3 anos ela não deve ser comida. Levítico 19, 23. E aí? E os pastores não comem esse fruto? Eles obedecem essa lei? Eles deixam 7 anos, de 7 anos deixam o 7º ano para a terra descansar? Então são hipócritas. Com um mosquito e come um camelo. É preciso, portanto, que o presbítero, o ministro, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, tenha autocontrole, seja prudente, respeitável, apto para ensinar, não apegado ao vinho, beberrão, né? Não violento, mas amável, pacífico e não avarento, e que governe bem a casa e tenha filhos crentes. 1 Timóteo 3, 2-4. E quantos pastores pensamos por aí do povo do advento, do povo reformista, que no fim não conseguem educar nem sua própria casa e vêm ditar regras, micropoder criados por eles, doutrina de homens, aos membros, que não conseguem nem guiar seu próprio rebanho na casa. Não devemos ir além do que está escrito. Os profetas não impedem o uso de adornos, e os apóstolos simplesmente recomendam moderação e não proibição. A calça feminina só surgiu na França no final do século XIX. Então, do que o versículo acima está falando?
ele está falando de vestido, de túnica, vestido, porque naquela época tanto homens como mulheres usavam vestidos. O próprio Senhor Jesus, Yehoshua, usava vestidos. Veja nessa passagem, tendo martirizado Yehoshua, que é Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Essa, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. João 19, 23 e 24. Quer dizer, isso foi uma profecia que se cumpriu. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. E mesmo depois de glorificado, o Senhor Yehoshua é descrito por João com o vestido até os pés e um vestido comprido. Revelações 1:13, Apocalipse 1:13. Então, o Messias é afeminado ou pervertido? Claro que não. Não é a roupa que você usa no Oriente que ele usa? Vestido? Então vamos substituir a palavra. Substituir a palavra traje e veste por vestido você terá. Não haverá vestido de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Então a abominação é a troca de roupas entre os sexos, ou seja, o homem se vestindo para passar por mulher e a mulher se vestindo para passar por homem, com o mesmo traje, ou seja, um homem usa uma calça feminina para se passar por mulher e uma mulher usa uma calça masculina para se passar por homem. É o homossexualismo. Nos costumes bíblicos, a diferença entre o vestido usado pelo homem e o vestido usado pela mulher. Assim também, nos dias de hoje, há diferença entre a calça de homem e a calça de mulher. Apesar de parecidas, não são iguais. Assim como na antiga aliança, tanto os homens como as mulheres na comunidade judaica usavam os mesmos tipos de vestidos, as mulheres com alguma diferença nos seus vestidos exteriores. Terminavam elas com uma ampla franja que escondia os pés, Isaías 47:2, compreendendo também uma espécie de chale e um véu a fazer distinção entre uma varoa de um varão, ou seja, um sexo do outro para não confundir, e também a cor do bordão do cinto entre o homem e a mulher. Vocês estão entendendo? Dá para entender bem claro, né? Mais claro do que isso, só se for o copo de água transparente. Usar calça feminina não é abominação para a mulher, porque o seu modelo é feminino. Na Escócia, os homens usam saias, não é isto? Saias quadriculadas, coloridas. E na África, os homens usam vestidos, mas essa é a cultura deles. E não há uma intenção do homem, se passar por mulher. Nos países árabes, o homem não usa saia? Não é por causa disso que eles vão ser considerados abomináveis diante de Deus? Mas sim por profanarem as leis de Deus que os homens são abomináveis. O desvio é nas leis de Deus, porque pecado é aquilo que é contra a lei. 1 João 3, versículo 4, 2:3. Ver a lei de Deus, o estudo que apalestra a lei de Deus. Devemos compreender a diferença. Cada época e país tem a sua cultura. Se fosse para nos vestirmos conforme os costumes bíblicos, então todos eles estão fora da doutrina, não é verdade? Nós andamos de paletó e gravata. Vocês compreendem? Devíamos andar de vestidos, pois ternos e gravatas não existiam naquela época. Sim, os sacerdotes cristãos e rabinos e sheiks que introduziram o social nas casas de oração. Se usar terno e gravata fosse santidade, não havia tanta corrupção entre os políticos. Aqueles que pensam que a santidade das varoas está em usar um vestido comprido, estão enganando os outros e sendo enganados, porque agindo dessa forma que existe varoas cumprindo a verdade e passando por falsas.
porque observam as leis de Deus e usam calça feminina, e há varoas que não conhecem a verdade, ou seja, ferindo as leis de Deus, passando por verdadeiros quando usam calça feminina. Será que não é a qualidade espiritual que faz a diferença, mas as vestes? Você deve ensinar e orientar as pessoas a cumprir as leis de Deus e não se preocuparem com o exterior. Procure trajar-se com modéstia e decência, servindo ao Senhor com santidade no seu coração. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar sábios. 1 Colossenses 27. A alma do homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele é insensatez e não pode entendê-las porque elas se examinam espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Me recordo de um fato. Nos adventistas da Reforma, é abominação à mulher usar calça, mas os obreiros e pastores se contradizem, dizendo que em certos serviços no trabalho a mulher pode usar calça devido que o trabalho exige o trabalho pede para o ato. Então eu pergunto para vocês, que interessante. Não estão caindo em contradição? O que vocês acham? Quero que me respondam. Queridos conferencistas, tem hora que eu demoro aqui um pouquinho porque eu estou colocando algumas coisas a mais, acrescentando nos estudos, compreendem? Algumas coisas. Eu vos sugiro rever alguns conceitos da igreja original e abrir os olhos para a realidade e aceitarem as condições que Deus estabeleceu nos profetas e nos apóstolos, e não ir além do que está escrito, e não andar em discórdia com suas origens. Deuteronômio 4, 2, Provérbios 36, Eclesiastes 3, 14, Apocalipse 22, 19. Será que os profetas e os apóstolos andavam de calça comprida, paleta e gravata? Eles corrigiam os outros, não a si mesmos, fazendo as famílias dos outros se submeterem a eles, não as suas? Veja essa passagem. O Eterno, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Você não é salvo por causa da sua roupa que usa, mas por obediência às leis de Deus, de seus mandamentos. Entendo que cabe a elas decidir em que se deve usar ou não a calça feminina e adorno, mas com ordem e decência, sem leviandade. Veja as pareces, uso de joias na antiga aliança, uso de joias na nova aliança. Joias e adornos é pecado usar? Proibir não é costume dos profetas, apóstolos e nem das igrejas de Deus, mas sim de algumas igrejas de origem da reforma religiosa, que surgiram após a criação da calça comprida na França a partir do século XIX. Não devemos imitá-las. O que adianta as irmãs estarem com a saia arrastando o chão e punhos cobertos, e estas mesmas adulterarem e terem vida dupla? Adianta a roupa? Pergunto a vocês. Quero que vocês pensem nisso e levem em consideração. A paz seja contigo, a paz seja convosco. Em nome do Senhor Yahushua. Amém.